Imagina o cenário. Uma grave instabilidade institucional começa a se espalhar. A ordem pública está por um fio. Ou então, uma calamidade natural de proporções assim gigantescas devasta uma região inteira. Isso não é roteiro de filme de ação, não. São situações extremas para as quais a Constituição Federal tem um kit de ferramentas de emergência. Hoje, a gente vai abrir essa caixa de ferramentas e analisar em detalhes dois instrumentos que são tema garantido em qualquer concurso da área de segurança pública: o estado de defesa e o estado de sítio. E o nosso objetivo aqui é muito prático, né? É diferenciar um do outro, entender os prazos, saber quem aperta o botão para acioná-los e, principalmente, quais são os limites. As bancas de concurso, seja para a Polícia Federal, Civil ou Militar, elas adoram criar questões que misturam os conceitos desses dois institutos. A ideia aqui é organizar essa matéria de um jeito que não só faça sentido, mas que fique, sabe, gravada na memória para o dia da prova. É um tema que parece complexo, mas a gente vai ver que existe uma lógica muito clara por trás dele. Perfeito. A lógica é tudo. Então, vamos começar pelo que parece ser o primeiro degrau dessa escada de crise, o estado de defesa. Pelo que eu entendi dos nossos materiais, ele é acionado para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social. A chave aqui parece ser locais restritos e determinados, certo? Exatamente. Pense no estado de defesa como uma ferramenta assim, cirúrgica, não é para o país inteiro, mas para um foco de crise. A Constituição estabelece dois gatilhos bem claros para ele. O primeiro é uma grave e iminente instabilidade institucional e o segundo, calamidades de grandes proporções na natureza. Veja que são situações distintas, né? Uma é uma crise política ou social, a outra é um desastre natural. Mas ambas têm em comum o potencial de desestabilizar a ordem numa área específica. Entendi. É uma resposta focada para um problema localizado. E quem tem o poder de acionar essa ferramenta? Quem decide que a situação chegou a esse ponto? A decisão é do presidente da República, ele quem decreta o estado de defesa. Mas, e aqui já começa um ponto importante para provas, ele não age totalmente sozinho. Antes de assinar o decreto, ele tem a obrigação de ouvir dois órgãos de aconselhamento, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Se espera um pouco. Ouvir significa que ele precisa da permissão deles ou é só uma formalidade? Se os conselhos disserem não, ele ainda pode decretar? Excelente pergunta. Significa exatamente isso, ouvir. A manifestação desses conselhos é opinativa, não é vinculante. Ou seja, o presidente é obrigado a consultá-los, mas não é obrigado a seguir a recomendação deles. Politicamente, ir contra os conselhos pode ter um custo alto, mas legalmente a decisão final é dele. É um detalhe que as bancas adoram explorar. Ok, isso é crucial. A decisão é presidencial após uma consulta obrigatória, mas não vinculante. E uma vez decretado, quanto tempo isso pode durar? Imagino que não seja um cheque em branco. De forma alguma. O tempo é um fator de controle fundamental. O prazo máximo do estado de defesa é de 30 dias. E atenção, ele só pode ser prorrogado uma única vez, por igual período. Então a conta é simples, 30 dias, prorrogáveis por mais 30, no máximo 60 dias. Se a crise persistir depois disso, o estado de defesa não pode mais ser usado. Aí, outra medida, mais grave, talvez precise ser considerada. Certo, 30 mais 30, no máximo. Agora, a parte mais sensível. Quais direitos dos cidadãos podem ser limitados durante esse período? É aqui que a coisa fica séria. Fica muito séria. E a Constituição é taxativa. Ela lista exatamente o que pode ser restringido. São 3 direitos. Primeiro, o direito de reunião, ainda que exercido no seio de associações. Segundo, o sigilo de correspondência. E terceiro, o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Veja que o foco em comunicação e agrupamento. Medidas que visam, assim, impedir a organização de movimentos que possam agravar a instabilidade. E num caso de calamidade pública, existe alguma medida extra? Sim, existe. Tem uma medida específica para essa hipótese. A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos.
Pense, por exemplo, na necessidade de usar uma escola como abrigo ou de requisitar caminhões de uma empresa para transportar suprimentos. Nesses casos, a União tem a obrigação de indenizar os proprietários pelos danos e custos, tá? E quanto à prisão de pessoas? As regras mudam? Mudam, mas com salvaguardas. Uma pessoa pode ser detida por até 10 dias, e esse prazo só pode ser estendido com autorização do Poder Judiciário. E um ponto fundamental que sempre cai em prova é vedada a incomunicabilidade do preso, ou seja, mesmo no estado de defesa, o detido tem direito a se comunicar com a família e com um advogado. Ok, então o presidente decreta, os direitos são limitados, mas e o controle? Quem fiscaliza se tudo isso está sendo feito corretamente? O Congresso Nacional entra em cena em que momento? Decretar o estado de defesa, o presidente tem 24 horas para submeter o ato com toda a justificativa ao Congresso Nacional. O Congresso, então, se reúne e decide por maioria absoluta se mantém ou rejeita o decreto. Se o Congresso rejeitar, o estado de defesa cessa imediatamente. Esse é o que a gente chama de controle político posterior. O presidente age e o Congresso, em seguida, fiscaliza e valida ou não a ação. Resumindo, então, esse primeiro bloco. O estado de defesa é a ferramenta para crises localizadas. É decretado pelo presidente depois de ouvir os conselhos. Dura no máximo 30 dias, com uma única prorrogação possível, restringe direitos de reunião e sigilo de comunicação. E o mais importante, o controle do Congresso acontece depois do decreto. Perfeito. Esse é um mapa mental do estado de defesa. Com esses pontos, já dá para resolver uma boa parte das questões de prova. Certo, mas você disse que essa era a ferramenta cirúrgica, o primeiro degrau. O que acontece quando a crise não é localizada? Quando a instabilidade toma conta do país inteiro? Ou quando a própria medida do estado de defesa não foi suficiente para resolver o problema? Aí eu imagino que a Constituição precise de uma ferramenta muito mais poderosa? Exatamente. Se o estado de defesa é o bisturi, agora vamos falar da artilharia pesada do sistema de crises, o estado de sítio. Ele é reservado para situações mais graves que uma nação pode enfrentar. A Constituição prevê basicamente duas grandes hipóteses para sua decretação. E quais seriam? Primeira é em caso de comoção grave de repercussão nacional. Pense em algo que abala o país de norte a sul. Ou, como você mencionou, quando as medidas tomadas durante um estado de defesa anterior se mostraram ineficazes. Ou seja, a crise local escalou e virou um problema nacional. A segunda hipótese é ainda mais extrema. Declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão armada estrangeira. Aqui já estamos falando de um conflito bélico. A gravidade é, nossa, incomparavelmente maior. Se a situação é mais grave, o procedimento para decretar também deve ser mais rigoroso. O presidente não pode simplesmente decretar e avisar o Congresso depois, como no estado de defesa. Pode. De jeito nenhum. E essa é a principal diferença, a pegadinha mais clássica de todas as provas. No estado de sítio, a lógica se inverte. O presidente da República não decreta. Ele solicita ao Congresso Nacional uma autorização prévia para decretar. Ele ainda ouve os conselhos da República e de Defesa Nacional, mas a palavra final, antes de qualquer medida ser tomada, é do Congresso. E o Congresso precisa autorizar por maioria absoluta. O controle aqui é prévio. Ah, isso muda tudo. Então, no estado de defesa, o presidente tem a iniciativa e o Congresso controla depois. No estado de sítio, o presidente precisa pedir permissão ao Congresso para poder agir. É uma trava de segurança muito mais forte. Precisamente. Essa distinção entre controle posterior, na defesa, e controle prévio, no sítio, é o ponto central que os examinadores vão testar. Eles vão inverter essa lógica para tentar induzir ao erro. E os prazos? Também são diferentes, imagino? Sim, e dependendo do motivo. Se for por comoção nacional, a primeira hipótese, o prazo não pode ser superior a 30 dias de cada vez. Pode haver prorrogações, também de no máximo 30 dias cada, mas não há um limite de quantas prorrogações podem ocorrer, diferente do estado de defesa.
Já na segunda hipótese, de guerra ou agressão estrangeira, aí não tem prazo fixo. O estado de sítio pode ser decretado por todo o tempo que o conflito durar. Faz sentido. E as restrições de direitos? Imagino que a lista seja bem maior e mais dura. Muito maior. A Constituição abriu um leque de medidas bem mais severas. Inclui, por exemplo, a obrigação de permanência em localidade determinada, um tipo de exílio interno. A detenção de pessoas pode ocorrer em edifícios que não são presídios comuns. As restrições à correspondência e comunicação são mantidas. A liberdade de reunião pode ser suspensa, e aqui vem duas medidas muito fortes. A busca e apreensão em domicílio sem ordem judicial, como na regra geral, e a intervenção em empresas de serviços públicos, além da requisição de bens. Nossa, a lista é realmente assustadora. Busca e apreensão em domicílio, suspensão da liberdade de reunião. Fica claro que o estado de sítio paralisa boa parte das garantias fundamentais do cidadão. Sim, um impacto imenso. E é por isso que o controle prévio do Congresso é tão vital. É o poder eleito pelo povo que precisa dar o aval para que o Executivo adote medidas tão extremas, garantindo que seja um recurso usado apenas em situações absolutamente críticas. Ok, vamos fazer uma mini recapitulação do estado de sítio. É para crises nacionais ou guerra. Exige autorização prévia do Congresso. Os prazos variam. 30 dias por vez na crise interna e por tempo indeterminado na guerra. E a lista de direitos que podem ser restringidos é muito mais ampla e severa. Exato. Com essa estrutura, os dois institutos começam a ficar bem distintos na nossa mente. Certo. Agora é hora da verdade para quem está estudando. Vamos colocar os dois lado a lado e focar nas pegadinhas de prova. O primeiro ponto, que a gente já bateu bastante, é o papel do Congresso. Defesa, controle posterior. Sítio, controle prévio. Acho que essa ficou clara. Essa é a regra de ouro. Se for para lembrar de uma única coisa, que seja essa. Mas há outras. Por exemplo, os prazos. É muito comum a questão de escrever uma situação de estado de sítio por comoção nacional e afirmar que o prazo pode ser de 60 dias. Errado. O prazo é de, no máximo, 30 dias por vez. Já no estado de defesa, a prorrogação é uma só. A banca vai tentar te confundir com esses números. Outra confusão clássica deve ser misturar as medidas de um com o outro. Por exemplo, uma questão pode dizer que, durante um estado de defesa decretado por uma calamidade, foi autorizada a busca e apreensão em domicílio. Perfeito, esse é um exemplo clássico de pegadinha. A resposta é absolutamente não. A busca e apreensão em domicílio é uma medida exclusiva do estado de sítio. Cada instituto tem seu rol taxativo de medidas. Não se pode emprestar uma medida mais grave do estado de sítio e aplicá-la num estado de defesa. As ferramentas de cada caixa são diferentes e não se misturam. Para ajudar na memorização, vamos criar um quadro mental definitivo. Estado de defesa é o alerta laranja. É uma crise séria, mas contida. O presidente, como comandante, age rápido para conter o foco e depois presta contas ao Congresso. Já o estado de sítio é o alerta vermelho. A crise generalizada. O sistema todo para e o presidente precisa ir ao Congresso e dizer: a situação é gravíssima, preciso da permissão de vocês para usar os poderes máximos. Excelente analogia. E, para completar esse quadro, vale mencionar um detalhe que se aplica a ambos. Durante a vigência de qualquer um dos dois estados, uma comissão do Congresso Nacional, formada por 5 membros, é designada para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas. Ou seja, mesmo após a aprovação, a fiscalização é contínua. E o que acontece quando tudo acaba? As coisas simplesmente voltam ao normal e o que passou, passou? Não. Assim que o período se encerra, os efeitos e as restrições cessam imediatamente. Mas isso não apaga o que aconteceu. A Constituição é muito clara ao dizer que o fim do estado de exceção não elimina a responsabilidade por eventuais crimes ou abusos cometidos pelos agentes públicos durante sua vigência, ou seja, a prestação de contas continua. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa para quem está se preparando para uma carreira na segurança pública? Por que esse tema é tão importante? Porque entender o estado de defesa e o estado de sítio é entender os limites do poder do Estado,
mesmo nas horas mais sombrias. É saber que a Constituição fornece ferramentas para lidar com crises, mas ao mesmo tempo cria freios, contrapesos e mecanismos de controle para proteger os direitos dos cidadãos e a própria democracia. Um agente de segurança pública opera sob a autoridade do Estado e precisa conhecer profundamente onde essa autoridade termina. E isso nos deixa com uma reflexão final. Os materiais descrevem todos esses controles formais, né? A aprovação do Congresso, os relatórios, a comissão de fiscalização, mas fica uma questão para se pensar. Na prática, num cenário de caos e com direitos fundamentais suspensos, como se garante a efetividade desses controles e a responsabilização por abusos? Essa é a grande questão. A existência da regra no papel é o primeiro indispensável passo. Mas a força de uma democracia se mede pela sua capacidade de fazer essas regras funcionarem na prática, especialmente quando a pressão para ignorá-las é maior. É o desafio constante de equilibrar ordem e liberdade. Um ponto essencial para se pensar. Para quem nos ouve, a mensagem é clara. Esse é um assunto fundamental. Use a revisão por áudio para consolidar esses conceitos, as diferenças, os prazos. A repetição vai transformar essa complexidade em conhecimento sólido. Continue firme nos estudos, com foco total na aprovação. Por hoje é isso.